Vamos começar nossa semana com o Evangelho de João. Como eu tenho falado a vocês, temos esse encontro semanal, cujo objetivo é estarmos caminhando nos ensinamentos que João nos traz através do seu Evangelho. Hoje nós vamos trabalhar no capítulo 2. Antes de entrarmos propriamente no capítulo, é importante pensar no propósito de João. Observamos lá no capítulo 20, verso 31, João tem como propósito nos mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e através dele nós temos vida eterna. Para nos ajudar a compreender esse propósito, ele faz uma ponte de Jesus com a criação. Depois, através da pessoa de João Batista, ele faz uma ponte de Jesus com o Velho Testamento. E logo em seguida, o próprio João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso eu estou falando do material que eu estou usando, o qual está disponível para você gratuitamente no site ministeriologos.com.br. Agora vamos para o capítulo 2. Se João no capítulo 1 começa fazendo uma ponte, no capítulo 2, João já trabalha Jesus em movimento. O texto começa assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Canaã da Galileia. Bom, aqui tem um fato muito interessante e eu quero fazer uma pergunta para que você reflita e depois eu vou responder. Neste casamento, o vinho acabou. Maria, a mãe de Jesus, ficou muito preocupada e perguntou a Jesus: acabou o vinho? A grande pergunta é: qual a importância do vinho naquela cultura? Eu não estou falando em relação à Bíblia, mas naquele contexto. Qual é a importância do vinho? Então o texto diz que Jesus estava ali com quem? Com seus discípulos, que também foram convidados para a celebração. Estava sua mãe, como também os seus irmãos. E durante a festa, o texto afirma que o vinho acabou. É interessante a atitude de Maria. Maria, ela não foi perguntar anfitriões, mas Maria foi exatamente para Jesus. Por que Maria vai a Jesus? E é interessante que nesse diálogo de Jesus e Maria, Jesus fala assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Mas naquele momento, Maria fala a Jesus: foi para isso que você veio. Ou seja, nós observamos que nesse diálogo é como se tivesse dado o start para o início do ministério de Jesus. Agora, quando nós observamos a forma que Jesus faz, é interessante. Jesus então pede que traga alguns potes, a Bíblia diz 6 potes de pedras, que era usado para a purificação cerimonial judaica, mais ou menos de 80 a 120 litros de capacidade. E aí Jesus manda que eles enchem de água e logo depois, então, é levado ao cerimonialista e ele ali admira exatamente a qualidade do vinho. E é interessante que ele traz uma exaltação para o anfitrião, dizendo: olha, vocês foram especiais demais. Normalmente, quando as pessoas já estão mais alegres, vem um vinho pior, mas vocês colocaram o melhor vinho, o final. Mas quero pensar em uma coisa importante. Vamos tentar resumir o que significa, tanto para o casal quanto para a família anfitriã, a falta do vinho. Socialmente, significa exclusão, fofocas, perdas de privilégios. No ponto de vista emocional, é a transformação de um momento de grande alegria um momento de tristeza, de angústia, perda de bênção. Economicamente, risco de processos legais, perdas de suporte comunitário. A família poderia ser processada. Outro agravante, o casamento naquela cultura não é como a nossa cultura, que é um casamento de um momento. Lá, o casamento são 7 dias. Você parou para imaginar como a falta de vinho trouxe consequências drásticas? Mas quem estava nessa festa? Jesus.
Por isso que, independente da situação que estejamos passando, seja no lar, seja em casa, seja numa festa, seja uma festa de casamento, quando Jesus está presente, o ambiente muda. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção vocês no capítulo 2 é a questão do relacionamento de Maria com Jesus. Maria, quando olha para Jesus, ela não vê Jesus apenas como filho, vê Jesus como alguém que tem autoridade para resolver o problema. Isso porque Maria sabia por que Jesus veio. Quando o anjo aparece a Maria e fala que dela nasceria o Salvador do mundo, ela tinha plena convicção do papel de Jesus. Ela sabia exatamente quem era Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio como Salvador do mundo. Ela sabia exatamente sobre isso. Agora, quando nós pensamos em Jesus transformando água em vinho, e o vinho ali representa tudo aquilo que eu coloquei para vocês, nós podemos ver também Jesus como vinho novo. Lá em Efésios capítulo 2, verso 9, diz-se: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Então nós podemos ver que Jesus é esse vinho novo que nos traz alegria e bênção. O que eu observo também nesse capítulo é a obediência dos servos. Eles não sabiam o que estava acontecendo, eles simplesmente obedeceram. É muito importante pensarmos que a obediência gera bênção. Muitas vezes as pessoas nos orientam para estar em direção a Jesus e nós recuamos e não somos abençoados. Ou estamos caminhando, de repente paramos, desviamos. Mas o que eu observo no texto é que obediência traz bênção. Bom, agora nós temos a segunda parte do texto, que é muito importante, que fala sobre a purificação do templo, dos versos 13 a 23. O texto diz que Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Agora nós vemos Jesus caminhando para ser o Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo. Mas eu quero chamar a atenção não exatamente sobre esse ponto a respeito da festa da Páscoa, nós vamos trabalhar isso depois, mas exatamente esse momento em que Jesus chega, ele sobe ao templo. E ali Jesus depara com uma situação muito difícil, que é a profanação do templo. Um lugar de adoração. Mas o que estava sendo observado ali é uma distorção. Eram pessoas explorando de forma econômica, explorando as pessoas. Os animais, que deveriam ser animais puros, estavam doentes ou com algum defeito, alguma falha. Êxodo capítulo 12, verso 5, trabalha muito essa questão de como deveria ser esse momento. E quando Jesus chega ali, ele rompe tudo. Tinha os cambistas que estavam extorquindo as pessoas, fazendo câmbios de forma injustas, vendendo animais doentes, não puros. É interessante que tem pessoas que na minha época vendiam pintinhos. Falava assim, é pintinho da roça. Aí você comprava, aí começava a criar esses pintinhos, eram todos brancos. E você achou que comprou um pintinho, um carijó, que eles falavam, né? Mas é mais ou menos assim que está acontecendo aqui. O texto diz que Jesus vai derrubando as mesas e agressivamente diz: não fazei na casa do meu pai um lugar de mercado. O que exatamente podemos entender nesse momento? Havia uma orientação clara de Deus para os animais que deviam ser sacrificados. Então, tudo isso Jesus observa que estava transformando a casa do Pai em um mercador. E Jesus, então, repreende tudo eles. Sabe de uma coisa? Eu fico pensando o que está acontecendo com as nossas igrejas hoje. Muitas vezes nós não estamos adorando ao Senhor da forma que Ele deseja. Há muitas pessoas que estão transformando a casa de adoração na casa de comércio e oferecendo um sacrifício reprovado pelo Senhor. Assim como Jesus purificou o templo, nós precisamos purificar a nossa vida, que a nossa vida é templo do Espírito Santo. E a forma de fazermos isso é através da leitura da palavra, da oração. Partindo agora para o final do capítulo 2, eu quero destacar algo que fala sobre a ressurreição e vida. Diante desse conflito todo, Jesus é questionado. E é interessante que o verso 17 destaca esse
zelo de Jesus. Então os discípulos se lembraram dessas profecias das Escrituras. O zelo dele pela casa de Deus consumirá. E depois eles questionam sobre isso. E nesse momento Jesus fala assim no verso 19: destrua este templo, em 3 dias eu levantarei. Os homens pensam que Jesus está falando sobre a construção do templo, que demorou 46 anos, o texto fala sobre isso. Mas Jesus não estava falando sobre isso, Jesus estava falando sobre a sua morte. Assim como Jesus é o Cordeiro Pascal, agora Jesus está dizendo que morrerá e ressuscitará depois de 3 dias. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também o faremos. Por isso que é muito importante pensar na nossa vida com o Senhor. Muitos líderes religiosos, durante toda a história, morreu e lá estão enterrados. Mas Jesus não. Jesus morreu e ressuscitou. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz que assim como Jesus morreu, ressuscitou, nós também o faremos. Por isso que ter um encontro real e pessoal com Jesus é a garantia da vida eterna. E lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 15, diz que aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Eu convido você a refletir sobre a sua vida. Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. E na sua casa, se estiver faltando alegria, saiba que Jesus é o vinho novo. Por isso Jesus diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deus abençoe, foi uma alegria estar com você nesta manhã. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço.